Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou a Adriana, aqui comigo o Márcio. Opa, Adriana, tudo bem? Tranquilo, Márcio? Tudo certo. Muito bem. Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto que a gente não gosta muito de tocar. Eu confesso que eu não gosto muito, me dá até arrepio, assim, dor na barriga, Sério? enfim. Sobre luto. Mas, enfim, é um assunto importante. É preciso a gente falar sobre esse assunto, até mesmo para a gente poder ajudar, né, outras pessoas. E quem está aqui com a gente hoje é a Stephanie. Muito obrigada, Stephanie Monge. Sim, Stephanie Monge. Isso. Ela é idealizadora do Lições do Luto, aqui, conforme a sua camiseta. Stephanie, seja muito bem-vinda, tá? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Lições do Luto. Eu acredito que você já tá até cansada de falar, né? Como tudo começou, enfim. Mas para o nosso público aqui é importante conhecer o que é o Lições do Luto, como surgiu, enfim. É claro, com todo prazer, imagina. É uma alegria estar aqui, obrigada pelo convite. Como você falou, falar sobre o luto é um desafio, porque a gente não gosta de falar sobre o luto, principalmente sobre o luto por morte. Nós não gostamos muito desse assunto, a gente fica desconfortável porque a gente não gosta do sofrimento, né? Mas a minha história começa, lógico, antes do meu luto. Então eu tenho uma vida no comércio exterior, numa carreira, numa empresa, né? Uma vida, entre aspas, normal, né? Que a gente procura ter aí na nossa caminhada. Então a gente estuda, a gente vai trabalhar, a gente vai formar uma família. E foi o que aconteceu comigo. Em 2012 eu me casei, o nome do meu esposo era Bruno. E, na verdade, a gente se conhece já há muito, se conhecia há muito tempo. E aqui, claro, a gente tá aqui numa igreja, né? Então, eu também conheci o Bruno na igreja, né? Há muitos anos atrás, aí há mais de 20 anos. Adolescente, então. Adolescentes, sim. Adolescentes na igreja. As nossas igrejas eram meio primas, de origem alemã. Então, a gente fazia intercâmbios, coral, acampamento de adolescente, de jovem. Então, a gente fazia sempre tudo muito junto. Então, nós nos conhecemos nessa época. E começamos a namorar em 2008, e em 2012 nós nos casamos. E até aí tudo bem, né? Então casamos, tudo certo, fizemos... Vida seguindo. Fizemos nossos planos, né? Cada um trabalhando na sua área, se desenvolvendo, carreira e tal. Mas em 2019, e eu sempre falo isso desse jeito, porque não tem um jeito fácil de falar isso, gente. O Bruno morreu, né? A gente, de novo, a gente não gosta, né, do termo, mas ele morreu, né? Ou ele faleceu, né? Às vezes a gente gosta do faleceu, que parece que é menos... Dá uma amenizada, né? Mas não, ele morreu, né? E, claro, o Bruno tinha 34 anos quando ele morreu. Novo. Então, assim, claro, a gente tinha todo um planejamento aí, uma vida pela frente, né? Desde, vamos comprar, vamos viajar, vamos comprar um apartamento, vamos ter filhos, vamos... enfim, coisas do nosso dia a dia aí. Vocês tinham quantos anos de casado, então? A gente tinha 7 anos de casado. 7? Sim, 7 de casado, já aí de se conhecer já há muitos outros anos, né? A gente já era amigo de adolescente, depois namorados e tal. Então, casamos. Então, vai dar quase 20 anos aí de história, né? Mas em 2019 ele faleceu, ele morreu, né? Como eu coloquei. E claro, quando isso acontece, literalmente a minha vida parou. Então, a vida para. Então, quando uma pessoa perde alguém por morte, né? Aconteceu alguma coisa, ela perdeu, tal. A vida, ela para. Então, a gente tem a sensação de que a vida literalmente parou. Então, a sensação que dá é que você tá parado e tudo se movimenta numa coisa meio câmera lenta, sabe? Você vê em filme. Né? Você vê meio em filme, assim, uma coisa meio Slow câmera motion. lenta, e, né? Aquela coisa assim, e você parece estar ali literalmente inerte. E tem dias que parece que tudo gira, que você tá dentro de um furacão gigante, né? Então eu entrei nesse furacão no dia 26 de setembro, quando ele morreu. Nossa, 26 de setembro. 26 de setembro, E a partir desse momento, eu comecei, claro, né? Eu sempre, de novo, nós estamos falando com o Senhor, né? Com Deus, e a nossa vida sempre foi entregue ao Senhor, né? Então, assim, Deus, e aí? E agora? Como é que vai ser? O que vai acontecer? Né? E acho que a gente precisa ter conversas com Deus, e foi o que eu tive. Uma conversa muito sincera, né? Muito clara com o Senhor, né? Com todas as letras, com toda a minha mágoa e minha tristeza e a minha dor.
mas conversamos, e conversamos bastante, até eu entender que era o momento de não voltar para o mundo corporativo, por assim dizer, né? Não para uma carreira de comércio exterior, como era o meu caso, não para importação, para exportação, para logística, essa coisa, esse mundo. Então, o Senhor foi colocando no meu coração o desejo de olhar para esse assunto do luto, né? Então, eu comecei a procurar material sobre isso, na internet, né? Aí você dá o Google lá e começa a procurar material, encontrar perfis e tal. Eu encontrava tudo muito cinza, vamos dizer assim, né? De um viés muito obscuro e muito complicado. E aqui, dentro da nossa realidade cristã, eu encontrei muito pouco material, ironicamente falando. Não se fala, né? O latino não é muito dado com essa questão da morte. Sim. O europeu, ele tem entendido mais facilmente. Mas o latino, porque a gente é de sangue quente, né? Sim. A gente entende muito pouco sobre isso. Você tá me dizendo que você fez disso um chamado ministerial? Sim, também. Eu acho que, na verdade, tudo se mistura, né? Porque como eu fui procurando os materiais, aí eu fui vendo assim, puxa, acho que tá faltando um pouco com nossa linguagem e com um olhar mais esperançoso, né? Que geralmente quem começa a trabalhar com isso, ou você tem muito da área da psicologia, né? Que trabalha com esse assunto, claro. Você tem muito, por exemplo, outras religiões que abordam esses assuntos. Sim, inclusive profundamente. Exato. Inclusive com um olhar de bastante esperança, né? Onde você encontra a pessoa, onde você fala com a pessoa, onde você faz determinados rituais, aí você vai ter um momento, né, com a pessoa. Então tem tudo isso. E aí eu comecei a entender que, puxa, tá faltando um pouco do nosso olhar cristão mesmo, né? De Deus mesmo, e de fala, de cuidado, de encorajamento, de esperança, de aconselhamento. E aí eu falei, puxa, conversei com alguns amigos meus, né? E aí eu falei assim, como é que você começa a escrever no Instagram, por exemplo, né? Eu falei, mas quem é que vai querer ficar olhando post de Instagram de luto, né? Então eu entrei nesse lugar, assim. Aí eles me incentivaram, não, escreve. Coisas que a gente conversava, tipo, à mesa, assim, né? Porque todos esses meus amigos que estão comigo, que caminham comigo muito próximos, são amigos que eu tenho de muitos anos. Então, assim, eles são os que dividem a mesa, inclusive a Merlise, que trabalha comigo no Lições do Luto, é uma dessas pessoas. Então, eu comecei a escrever, né? Ótimo, comecei a postar e tal, e isso começou a ganhar corpo, né? Então, eu comecei a entender que eu precisaria, para me dedicar integralmente a esse trabalho, então eu precisaria também criar um projeto sobre isso que também se autossustente, né? Porque nós não estamos falando só de entrega, a gente está falando de um trabalho enorme, que é um processo enorme. Muito profundo. Sim. Você lida com um assunto que a sociedade não está acostumada a lidar dentro da igreja ainda. Sim. Dentro do mundo cristão. É um tabu, não era? Sim. É um tabu. É um tabu. É um tabu. Na verdade, eu não me lembro, claro, que eu comecei a estudar sobre isso, né? Eu fui atrás de material e livros e tal. Então eu fui fazer uma pós-graduação em aconselhamento pastoral, pra você ter uma ideia. Pra conseguir trabalhar, fui fazer que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Fui fazer uma especialização em psicologia do luto. Eu não sou psicóloga de formação, mas eu fui estudar um pouco da psicologia do luto, inclusive, fazer cursos sobre isso, justamente para poder atender e cuidar melhor das pessoas, né? Porque as pessoas chegam sem nenhum nada, elas chegam completamente desesperadas e quebradas, claro, né? Então, como ajudar melhor, né, nesse mundo, na melhor linguagem? Porque se você der um Google, por exemplo, você tem muitos mitos. Sim. Né? Muita teoria. Muita teoria que não é boa, basicamente. Ou são teorias obsoletas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, das fases do luto. As fases do luto, ela é uma teoria obsoleta. E se você der um Google hoje, por exemplo, você tem inclusive psicólogos que trabalham com as fases do luto. A barganha, a negação, a raiva. Como se você fosse fases mesmo, fases de um videogame. Então eu passei aqui, eu passei a dois. Só que quando você tá desesperado, isso é um estudo, é uma terapeuta chamada Elizabeth Kubler-Ross que aborda esse assunto, isso é real. Só que qual que é o público dela? São pacientes terminais. E dentro quando você tá com terminal, você tem um olhar até o momento e você passa por essas fases. Isso é real, isso é científico, isso é pesquisa. Comprovado. Né? Mas o que se popularizou é que isso se tornou, então, pro luto por morte, mas pra quem tá vivo e não pra quem tá morrendo, sabe? Então, se você for conversar com as pessoas, se eu tô numa confusão, tipo assim, eu não sei o que fazer, o que tá acontecendo, que fase que eu tô? Você tá na fase
da negação. Isso acalma meu coração. Tranquiliza, beleza. né? Então agora eu posso esperar e a fase da negação vai passar. Uhum. Só que não vai acontecer isso. Não é assim tão fácil também. Não, porque a gente não vive em fases, né? O luto, ele é e eu falo isso bastante, mas ele é realmente uma montanha-russa. Quando você passa, quando a morte chega, e aí principalmente morte de pessoas muito próximas, filhos, pais, pessoas que você ama, marido, Que esposa, você convive no dia a dia, exato, né? um amigo, Que faz um parte da colega, rotina. exato. Quando isso é muito intenso, muito próximo, uma parte de você morre também. É levada, Só né? que aquela parte, a Stephanie, por exemplo, que era a esposa do Bruno, essa Stephanie morreu. Não existe. Porque o Bruno não tá mais aqui. Só que até você elaborar isso Construir leva isso, muito né? tempo. E sozinho você não consegue. É muito difícil. Consegue, mas talvez, assim, com muito... Muito difícil, muito difícil. Então, eu comecei a trabalhar nesse mundo para atender enlutados e enlutadas, né? Geralmente as mulheres que procuram mais, né? Eu acredito que o homem é difícil, né? Existe esse... Também é um tabu, né? Mas as mulheres elaboram de uma maneira diferente do que os homens, né? Eu acho que os homens, eles ainda... se fecham mais, talvez. Eu acho que eles... E tem muita questão, por exemplo, do trabalho, de você ter que Acaba ser forte. focando em outras coisas, né? Você não pode chorar. Então tem outros tabus ainda que se misturam aí nessa coisa de falar dos sentimentos e tal. Então as mulheres, elas estão muito próximas, então a gente trabalha com grupos de apoio online, com retiros para enlutados, com e-books, com site, palestras, com curso, com palestra. E como que é pra você, Stephanie, tá falando sobre isso o tempo todo? Isso ainda te fere, te machuca? Tem dia que você também chora? Como que é pra você? Agora faz 4 anos que o Bruno morreu, né? Agora nós estamos em 2023. Então, assim, no começo, muitos do que eu postei, ou dos assuntos que eu abordei, foram assuntos que eu mesmo estava vivendo. É muito próximo ao meu processo. Só que eu fui escolhendo elaborar e encarar a dor que eu estava sentindo. Uma das formas, ou a melhor forma, infelizmente, é olhar e encarar a dor. Só que é muito difícil fazer isso, porque você não quer sentir dor. Então você quer mais não sentir aquilo. Então eu não quero ter contato com aquela realidade, porque aquela realidade, ela me machuca mais. Eu tenho essa sensação. E na verdade é o inverso. Então eu tenho que ter contato com isso. Então eu tive muito contato e trabalhei muito, nos primeiros 2 anos principalmente, em relação às minhas dificuldades e aquilo que eu estava sentindo. Então entra a terapia, entra o esporte, entra o aconselhamento pastoral, claro, né? A vida Tudo com isso Deus. é importante, então. Sim. Então hoje eu falo com tranquilidade em relação a isso, porque são assuntos que eu já elaborei. E que eu já tratei, que eu já cuidei. E hoje eu olho e falo, puxa, a gente pode falar inclusive sobre recomeço, sobre outros assuntos, né? Sobre essa autoestima, construção, né? Outros olhares que fazem parte desse processo. Só que se eu falo sobre recomeço para uma pessoa, por exemplo, que perdeu há 2 meses, não tem condições, não dá. Até 1 ano, é difícil. Então, você tem uma média aí, estatisticamente, bem genericamente falando, que você precisa de 2 anos para você elaborar minimamente as coisas. 2 anos? Sim. De 18 a 24 meses. Isso se você tiver um processo saudável. Né? Se você realmente buscar. A forma como aconteceu o luto para você, como que foi isso? Do dia 26 de setembro de 2019. E me permita perguntar, o que aconteceu com o Bruno? Você pode falar sobre isso tranquilamente? Não, posso falar. Na verdade, ele teve um mal súbito, foi internado e em menos de 1 mês ele morreu. Um mal súbito? Sim. Tava bonzinho em cada de casa? Então, assim, eu acho que nós em geral, somos assim. A gente precisa de explicações. Eu tava até estudando, por exemplo, o ser humano precisa do Jó, né? disso, né? Semana passada eu tava estudando o Jó para um material que a gente desenvolveu lá no Lições sobre a experiência do Jó. Né, do personagem Jó, né? Do Jó. Tipo, o Jó que é o Jó, né? O personagem bíblico Jó. Aquele que tem um livro na Bíblia. Aqui, então, é esse, o Jó. E a gente desenvolveu e trabalhou sobre isso, trabalhando no material. E o Jó, ele briga com Deus e ele exige explicações. Né? E eu exigi explicações, obviamente, né? Mas assim, porque qual que é a nossa... qual foi a minha? Posso falar por mim, mas eu acho que isso é meio geral, né? A nossa sensação é assim, puxa, Senhor, vamos lá, a gente fez tudo direitinho,
poxa, aqui a gente serve no louvor da igreja, eu Casamos canto, ali. ele é o ministro de louvor, ele é o líder, eu toco no louvor, eu toco violão, eu ministro louvor, eu lidero. Todo domingo estamos ali E a na gente, igreja. todo domingo de manhã cedo, no ensaio, aí passa o som, aí tem o culto, aí desmonta as coisas. Somos os últimos a ir embora. Exato. Então, assim, você entra num lugar de barganha mesmo. Sim. De falar assim, não, peraí, Deus, vamos lá, deixa eu te mostrar aqui meu currículo, acho que o senhor acho que passou Esqueceu aqui aí, né? despercebido. E aí, né? E aí você quer essas explicações. É. E aí eu acho que é ok. Sim, isso, sim, entendeu? é ok. Faz Ser humano, né? parte, Exato, gente, exato. né? Então eu fiz exatamente isso. Foi um mês que eu exigi explicações do Senhor, entendeu? Tipo assim, e aí? Como é que vai ser, né? Só que o que acontece? Depois de um tempo, e aí, claro, e aí Deus vai fazendo esse trabalho no coração, né? Esse lugar do porquê, dos questionamentos, é por que comigo? Por que agora? Por que com ele? Tão novo. Por que, né? Por que tão novo? Porque. E aí entra num outro. Depois eu vou falar que são coisas que as pessoas falam que não necessariamente. Que deixam a gente mais confuso, sabe? Uhum. Ah, tão novo. Ah, porque. Nananã. Por exemplo, poxa. Ah, mas é realmente. Então, assim, deixa você mais pra baixo, né? Uhum. Como enlutado, né? Olhando pra esse olhar aqui. Então eu falei assim, poxa. O Jó também passou por isso, né? E assim, a gente não compara dores. Porque as dores são individuais e são únicas. Isso é uma das coisas, a gente estava falando das lições, né? Isso é uma das lições que a gente aprende quando você passa por isso. A nossa dor é única. É. E a nossa dor, ela é do tamanho que a gente está sentindo. Porque a gente tem a tendência de falar assim, ah, não, eu acho que eu estou exagerando, eu acho que isso não é assim. Não, nós estamos E ela sentindo. existe de fato. Exato. É real, a gente está É sentindo real. uma dor porque algo foi arrancado de nós. Verdade. Abruptamente. Né? Então, assim, exatamente isso aconteceu com o Jó também. E eu entendi que esse lugar das explicações, o lugar do porquê, eu nunca ia ter essa resposta. Então, ou eu decido ter fé e falar, Senhor, ok, eu acredito que o Senhor está aqui, cuidando de tudo, controlando tudo, e alguma coisa o Senhor vai fazer nessa realidade, ou não, eu vou ficar aqui brigando até eu ter uma resposta. E tudo bem, né? Aí de novo, cada um de nós se relaciona e Deus dá essa liberdade para nós. Mas chega um momento que você fala, puxa, eu não tenho essa resposta. E eu não vou ter essa explicação. Eu acho que a gente nunca vai ter, né? Então, assim... já me falaram, né? Falando de coisas que me falaram, né? Talvez você chega no céu e conversa com Deus sobre isso. Ah, sério? meu Deus. Não vou. Acho que Deus... Nossa. Então, assim, Gente, você pessoas não entra... ajudam, quieto, né? Você É entra em melhor não ter falado, lugares... Ixi, podia... Aqui, ó, outro podcast pra falar o que eu ouvi Só os de abobrinhas. cortes, né? Só de... Assim, os top 10. E eu tenho até uma curiosidade, assim, né? Quando acontece isso, o papel das pessoas que estão em volta, amigos, familiares, a igreja, como que é? É melhor se afastar, dar um tempo para a pessoa pensar? Ou não? É melhor estar lá, aquela presença diária, todo dia ligando, e aí, como é que você tá? Sabe, a gente fica na dúvida, né? Do que fazer. Sim. Eu acho que você abordou 3 esferas, vamos dizer assim, né? A família, os amigos e a igreja. A família é o núcleo mais próximo. Íntimo, né? E o que a gente tem que lembrar, claro que isso se aplica às 3 esferas, mas a família principalmente, a família também está enlutada. Então, por exemplo, no meu caso, né, eu, sei lá, minha família, os meus pais, os pais dele, todos estão enlutados. Então, para as pessoas se ajudarem é mais difícil, porque está todo mundo lidando de alguma forma com algo que jamais foi planejado. Né? Os pais não planejam enterrar seus filhos, por exemplo. E a gente sabe disso. Poxa, isso não é ordem natural, né? É a gente tem essa concepção, claro. Né? Eu acho que eu vou enterrar meus pais com 190 anos. Pronto, eu acho isso. E meus pais não esperam perder os filhos, né? Sim. Então, cada um tá lidando com essa realidade. Dentro da família, essa questão do respeito, ela é muito importante. O respeito do espaço. Entre a família, quero dizer, né? Então, aqui estamos perto e tal. Só que, sim, vai ter atrito, não tem jeito. Porque todo mundo tá lidando com isso. Então, a melhor forma é estar presente sempre. Né? Então, assim, usar o exemplo dos meus pais, usar o exemplo da minha vida, que acho que é mais legal, prático, né? Mais também. prático. Por exemplo, os meus pais, lógico que eles estavam super preocupados comigo. Né? Eu já não morava com os meus pais, né? Qual que é a primeira tendência? E você é mãe, né? Você acha que vai entender o que eu vou te dizer. A primeira tendência é assim, puxa, minha filha, venha morar comigo. Porque você, né? Proteger, Claro. Cuidar, né? Então, assim, puxa, não, eu preciso estar na minha casa, porque eu preciso elaborar isso dentro da minha própria casa, onde eu morava com o Bruno.
E aí você vai conversando e vai se entendendo. Só que na família você tem um pouco mais de liberdade pra falar, né? Pra brigar, enfim, né? Com faz o parte, seu dia a né, dia, gente? lógico. Os amigos é uma coisa muito interessante. Porque tem amigos que eram amigos, os meus amigos de adolescência e juventude, que são os meus grandes amigos, né? Inclusive a Melise que eu citei, tem outras pessoas, tipo Luciano e Guilherme. Então, se você olhar no Instagram, você vai ver amigos assim, você vai ver pessoas que são muito próximas e estão no meu dia a dia mesmo. Então, estavam comigo ali, literalmente enterrando o Bruno e literalmente nos momentos, sendo padrinhos de casamento e fazendo parte da vida. Esses são os amigos próximos. Esses não abandonam. Esses estão presentes, sempre. Aconteça o que acontecer, assim como eu estou presente na vida deles, eles estão nas minhas. Então, esses vão ter a liberdade de falar assim, Sté, não sabemos o que fazer, estamos aqui. Legal, e cada um tem uma isso. característica, né? Alguns, uns abraçam, outros falam assim, eu tenho um amigo que ele gosta de limpeza e organização. Então, ele ia na minha casa e organizava a minha casa. Esse era o jeito dele estar presente. Então, assim, eu vou ele aqui, mostrar o carinho e o amor por exatamente. vocês. Então eu sabia disso. Né? E ele sabia disso, então a gente se entendia. Se entendia. Né? Por exemplo, uma amiga nossa, por exemplo, o que acontece? Agora, coisas práticas. Tem uma conta grande pra pagar. Pensa, acabei de enterrar o marido, daqui a pouco chega a conta do cartão de crédito. O que você vai fazer? Nossa. Então, assim, até você entender, peraí, eu tenho que fazer isso, tem tanta coisa acontecendo, tanto sentimento, você esquece de pagar, pagar aquilo, pagar aquele outro. Então, assim, você precisa de alguém que escuta, e aí, tá de uma forma prática. Como estão suas contas? Literalmente. Só que a gente, de novo, esse é um outro tabu. A gente não gosta muito de falar de dinheiro. Então, cada um de nós vive um pouquinho assim, né? A gente não fala muito sobre isso. E aí não sabe se fala assim, puxa, o que eu faço? Então, eu tive pessoas, amigos meus, falaram assim, Sté, o que você precisa pra pagar? O que tá acontecendo? Chegou uma conta de 4 mil reais de cartão de crédito. O que eu vou fazer? Tipo, não, daqui que eu vou pagar. Bum, pagou. Então, assim, coisas práticas. Gente. Claro, isso não é um exemplo, mas coisas práticas, né? Preciso fazer uma compra, preciso fazer isso. Então, os amigos próximos, geralmente, são os que mais fazem isso. Na minha experiência, né? Mas você tem também os amigos que foram os amigos até então. Que eram os amigos do casal, por exemplo. Esses amigos, pelo menos, na minha experiência, na experiência de todas as pessoas que já acompanham lá, que são umas centenas, essas pessoas, elas não ficam. Elas não escolhem não estar presente. Elas não permanecem. Isso é muito comum. Muito Sério? comum. Muito comum. Nossa, né? E aí, o que acontece? Por que será? Vamos dar, agora Qual vamos será o pensar... fenômeno? Quando você lidar com o enlutado, você também lida com a sua finitude. Fala, meu Deus, isso ia acontecer comigo, o que aconteceu com ela? Primeira coisa. Segunda coisa, eu também tenho contato com a minha dor. Então eu não quero ter contato com tristeza. Eu quero viver minha vida e quero criar meus filhos. Mesmo que não sejam... As pessoas não são más, né? Não é isso. Não é maldade. Mas há uma escolha de falar assim, puxa, vou pagar esse preço ou não vou? E esse eu não vou. Estarei junto ou não estarei? Estarei junto ou não. E isso acontece, tá, gente? Não é uma realidade. Isso a gente vê isso o tempo todo. O que aconteceu? Essas pessoas que, vamos dizer assim, eu tô casada lá, tal, então eu tô me relacionando com os casais. Daí tá bom, eu sou a viúva agora. Só que os casais estão saindo de casal. E eu sou a viúva avulsa. Ok, eles são meus amigos, tudo bem. Você não faz mais parte daquele contexto, mas não faz né? mais parte desse contexto, né? Então fica mais complicado. Mas essa escolha teria que ser dela. Dela, né? A partir dela. Não fazer não dos casais, né? Sim. E aí as pessoas... Só que, por exemplo, se a gente vai agora passando um pouquinho pra igreja, não tem um grupo... Então, entende? Eu entendi. E aí eu tô dentro da igreja e o tema da igreja... Você tá num público que não existe na igreja. Família. Mas o que é família? Pra mim, que acabei de perder meu marido. Isso que eu tô falando, né? Então, assim, é tudo muito confuso pra pessoa que tá passando por isso. Então, quem tem que ajudar é quem tá de fora. Então, esses amigos foram embora, então significa que você tem várias viúvas, vamos dizer assim, dá o exemplo das viúvas. Então, tem várias viúvas ficando sozinhas. E eu comecei a notar isso. O que a gente resolveu fazer? Grupo de apoio online. Para que essas mulheres, a maioria são mulheres, encontrassem outras amigas, outras pessoas que estão passando pela mesma dor que elas estão passando. Mas é muito engraçado porque... Para que elas pudessem se relacionar e fazer novas amizades, sabe? Porque perguntaram para Jesus qual era a religião correta. E qual que foi a ele resposta respondeu? de Jesus? Cuidar dos órfãos e das viúvas.
Aliás, fala-se muito sobre viúvas na Bíblia, né? Sim. Você já estudou isso? Conta pra gente. Já estudei sim. É engraçado porque a gente passa por vários lugares, né? Então dá vontade de você abrir a Bíblia e falar assim, querido, abre aí Tiago 1:27. Agora lê em voz alta. Dá vontade de pegar e falar assim, e brigar, né? Mas não é isso que eu tô brincando, lógico. Mas assim, nós não falamos sobre esse assunto da morte, por exemplo. Que dirá sobre o luto. Então, infelizmente, essa é a verdadeira religião. É isso que você acabou de falar. Cuidar dos órfãos e das viúvas. Mas, olha, eu tenho contato com muitas igrejas por causa do trabalho e de outras... Sim. De pessoas que vêm de outras igrejas, né? Vêm conversar com a gente vai acompanhando. Essas pessoas vêm procurar o Lições do Luto, porque não encontram respaldo nas suas igrejas. E essa é uma dura realidade e nós, como igreja, nós temos essa responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade muito séria. Por exemplo, a pandemia aconteceu. Só no Brasil, Nossa, é verdade. só de Covid, você tem mais ou menos 700 mil mortes. Estatisticamente, quando morre uma pessoa, 10 pessoas ao redor ficam enlutadas, imediatamente. Família, amigos, mais ou menos um círculo próximo de 10 pessoas. Então nós estamos falando que só de Covid, nessa época, nós temos 7 milhões de enlutados. Quantos dessas pessoas estão dentro das nossas comunidades? Gente, muita muito. gente. Quantas número pessoas gigante. a gente está atendendo realmente de maneira prática? Então, assim, é muito é complexo isso. Nós não estamos, essa é uma realidade, eu falo pela minha experiência. Felizmente, a comunidade que eu pertencia nos primeiros 2 anos que eu estava caminhando, essas me acolheram e cuidaram de mim. Né? Então foram 2 anos da primeira caminhada. Hoje, na comunidade que eu tô, também tem não tem um trabalho específico sobre isso, mas hoje a gente já está trabalhando sobre o assunto. Mas tem esse olhar de cuidado. Então você não tem um grupo de, por exemplo, o que a igreja poderia fazer? Um grupo de apoio específico para o luto. Isso que eu tô falando, o luto por morte. A gente tem, às vezes, o grupo tem as viúvas, aí tem... Desculpa, não quero... Né? Vou dar um exemplo, eu não sei como é aqui na comunidade de você, não ficar chateado comigo. Às vezes tem os solteiros, aí tem as viúvas num grupo, né? Os solteiros, as viúvas e os divorciados. Estão no mesmo grupo. Só que, gente, uma coisa, outra coisa. Eu, como viúva, eu ainda tô elaborando, por exemplo, viúvas, né? Tem enlutados, né? Podemos colocar todo mundo, mas eu tô elaborando isso ainda. Então, assim, eu não quero estar num grupo de solteiros ainda. Talvez vai chegar um momento que isso vai acontecer. Então, a gente mete um pouco os pés pelas mãos, para usar um português bem claro. Né? A gente tem a tendência... As boas comunidades, elas fazem o velório, elas fazem uma visita 1 semana, 2 semanas, e aí isso acaba. Depois cada um segue sua Sim. vida. E aí você vai, por exemplo, na igreja, e qual que é a dificuldade? Você tem muita dificuldade, porque, em geral, você chora muito no culto, por exemplo. Né? Porque, gente... Eu vou de novo, né? Qual a minha realidade? Eu ministrava louvor com o Bruno durante 7 anos. Do lado dele. Do lado dele. Eu tocava no louvor da igreja, numa igreja tradicional aqui, batista. Qual a probabilidade de eu ir na igreja e ter uma música que me lembre ele e eu ministrando? 100%. Sim. Né? Então, assim, tem várias variáveis. E aí a pessoa, por exemplo, chora muito e a gente se incomoda um pouco. Não é muito legal. E é isso, em geral, sabe? E a pessoa se sente incomodada. E a pessoa não tá... Ela não consegue se encaixar, ela não se sente pertencente. Aquele espaço lembra muito. Principalmente se a pessoa tem uma rotina, né? Na igreja. Então, assim, nós, como comunidade, a gente precisa criar espaços seguros para falar. A fala e o acolhimento. Onde a pessoa pode extrapolar e falar, e colocar para fora, e chorar. E é uma necessidade urgente. Essa é uma das primeiras, na minha visão, é uma das primeiras formas que a igreja pode acolher. Né? A gente não dá... O luto, você não é um problema que você resolve tomando um remédio na farmácia, que nem quando a gente tá doente, dor de vai cabeça, tomar um antibiótico lá, né? Toma 7 dias de antibiótico e tudo bem, né? E, ok, para aquilo serve, mas o luto não é assim. Então a gente precisa de um trabalho a longo prazo. E aí, justamente por isso, eu também criei o Lições do Luto. Para que a gente possa treinar lideranças ou, enfim, pessoas que querem trabalhar com esse assunto para acolher melhor e para cuidar
para cuidar. Nem todas as pessoas, elas têm maturidade espiritual. E, na verdade, eu diria que a minoria é madura o suficiente para olhar e falar assim, puxa, Deus está trabalhando aqui, eu vou confiar em Deus. E é muito... Não é da noite pro dia que isso acontece. Isso é uma experiência e é um processo. Então tem um dia que eu tô muito bem, tem um dia que eu tô muito mal. Tem dia que eu quero chutar o meu cachorro e tem dia que eu quero... Legal, vou assistir um filme, tá tudo bem. Tudo bem. Então assim, eu vou lidando com essa realidade. Só que isso não separa. Aí tá a minha família, tá os meus amigos, e tá a igreja, tá todo mundo no mesmo... Sim. Por isso que é complexo. Você trabalha a questão... Claro que tem aconselhamento pastoral, você já disse que trabalha com isso, né? Mas a questão do evangelho, além de toda a sua experiência que tem aí, faz muito parte do seu trabalho, né? Sim. Sim, porque tem as duas coisas. Os dois viés, né? Quem procura, por exemplo, quem segue, vamos dizer, os seguidores do Lições do Luto, né? Sim, a maioria das pessoas é cristã, né? Uma boa parte. Mas tem pessoas que não são cristãs. Então você tem duas possibilidades. Tem grupos que nós falamos num viés cristão, no sentido de todos somos cristãos, estamos à mesa. Aberto, e podemos, né? E vamos conversar. Porque se eu tenho uma mesa só de pessoas que não são cristãs ainda, falar de Deus é quase uma ofensa. Porque ela não acredita nisso. Ainda mais nesse momento. Na verdade, Deus é o culpado. Contrário, ela se Exato. revolta, né? Deus levou meu marido, meu filho. A culpa é de Deus. Então o trabalho é anterior. Nossa. É o acolhimento do sentimento, do cuidado, e aí você vai falando, Mas vocês já explicando. chegaram a atender pessoas? Já. A gente fez um curso sobre o luto, onde o tema era o luto, não o evangelho, né? Claro, de novo, né? A gente brinca, né? A gente tá conversando, o Espírito Santo não sai da gente, vai dar uma volta, e a gente conversa, daqui a pouco o Espírito Santo volta, né? Não acontece isso. O Espírito Santo tá aqui, presente. Ninguém é um Sansão, dentro de nós, exato. Né? Então, assim... E a gente vai conversando e vai pedindo para o Espírito Santo também guiar, né? Nossas palavras e tal. Mas o assunto é o luto. Então, como você está se sentindo? Como que eu abordo? Como que eu falo para os meus filhos que o pai deles não vai voltar? Nossa. Como que eu falo para minha filha que o avô dela morreu e que ele não é uma estrelinha? Que isso é ruim. Como que eu falo isso para ela? Porque se eu falo que é uma estrelinha, então a minha filha vai olhar e falar assim, ok, então me leva lá na estrela, ela tá ali. Se o meu avô tá ali, mãe, vamos voar de avião. Isso, eu tô falando coisas reais, né, que a gente ouve. Mãe, vamos voar de avião porque o vovô tá ali. Então, é logo ali. Então me leva ali, sabe? Então, como que eu cuido? Quais são os sentimentos mais comuns? É normal eu estar sentindo raiva? É normal eu ter essa sensação de estar enlouquecendo? É normal eu entrar em depressão? São muitos questionamentos. E para que essas pessoas vão perguntar? E aí entra o nosso papel como igreja. Né? A gente precisa se colocar e falar assim, puxa, vem aqui que a gente pode ajudar você. A gente não tem todas as respostas e nem é a nossa pretensão. Mas a gente pode apresentar alguém que vai te ajudar a caminhar com esperança no meio do caos. E aí sim, falar do evangelho, né? Falar de Jesus e apresentar um Jesus, um Deus que é um Deus que sofre, que é um Deus soberano e sofredor, que é o que diferencia o cristianismo, né, de todas as outras religiões que elas vão procurar, porque elas vão procurar. Mesmo que a pessoa esteja cristã... As portas estão abertas para todas as possibilidades. Sim. E o que acontece? Mesmo que a pessoa ela nasceu na igreja, tá? Ela nasceu na igreja, cresceu na igreja. A gente já ouviu várias vezes isso. A pessoa literalmente vai pro candomblé. Literalmente? Vai. Ela não acredita mais. Porque tudo é colocado em xeque. O chão se perdeu ali, né? Exato. Tudo que você acreditou a sua vida toda é colocado em xeque. Eu não acredito mais nesse Deus. Exatamente aquele pensamento que eu coloquei no começo. Mas eu fiz tudo, eu jejuei, eu nananã, e aí, então, esse Deus eu não acredito. Então, assim, e aí você se perde completamente. Nossa, gente, que difícil, né? Então, é uma questão... O mundo dá uma volta, né? A vida dá uma... E a gente precisa estar presente, iluminar essa, né, acender a luzinha e falar, poxa, não, existe um caminho sim, né? Existe um caminho que é o próprio Cristo, mas que é o próprio... Eu pessoalmente gosto muito do Salmo 23. Ele já me consolou muito, eu já estudei muito, porque me consolou muito, porque existe o vale da sombra da morte, ele não nega isso. Então a gente não pode viver na perspectiva de que... Por mais que eu ande, né? Ainda que eu ande, eu vou andar, né? Ainda, assim, não é que você... um dia talvez, quem sabe... Não. Ou nunca, né? Ou nunca. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Tipo assim,
eu quero caminhar no meio desse vale da sombra da morte, eu preciso caminhar, mas na presença do pastor. E isso vai consolando, só que isso é um processo diário. Diário. Não é que hoje eu fui à igreja, por exemplo, no domingo, e então, ok. Não, na segunda eu preciso acordar com essa esperança. Na terça, então, entram lições do luto para mostrar, poxa, à noite eu tenho um grupo de apoio, então aqui a gente vai conversar sobre Deus e o que eu entendo sobre Deus. E aí a pessoa vai elaborando e o Espírito Santo vai fazendo o trabalho dele também, lógico, né? E assim as pessoas vão encontrando Deus e vão encontrando consolo. Porque não há explicações. Por mais que ela se esgote, ela pode procurar em todos os lugares. E hoje você vive do Lições do Luto integralmente? Sim. E qual foi, nesses 4 anos, 2019 pra cá, né? Uhum. Quantas pessoas vocês já atenderam? Como funciona? Sim. A gente fez vários... vou voltar um pouquinho. O Lições do Luto é uma coisa pioneira, porque não existe uma instituição como essa. Eu nunca vi. Essa é uma realidade, vamos combinar. Na verdade é um mistério, né? Sim, E eu gosto de chamar de ministério, mas ao mesmo tempo eu gosto de chamar de empresa. Porque são 2 olhares diferentes. Claro que aqui nós estamos num ambiente cristão, todo mundo entende o que é ministério. Né? Só que às vezes a gente tem a impressão, e talvez, eu não sei se vocês nasceram nessa realidade, mas eu nasci numa realidade batista dos 0 anos aos 40 e poucos. Batistão, né? Tradicional. Nós temos a sensação... Que é raiz, né? Né? E a gente tem a sensação de que, por exemplo, trabalhos missionários, Sim. né? Poxa, o trabalho missionário feito lá na África, Jucum. muito longe, parece que é muito longe daqui, do dia a dia de São Paulo, né? Então, assim, eu financio isso e eu não me envolvo necessariamente. Isso é um risco, né? Uma forma de pensar. E aí a gente tem a tendência, não, beleza, eu vou doando, Só que às vezes, se eu não tenho um compromisso com missões, por exemplo, se eu não tenho esse olhar, eu nem me envolvo. Então eu não financio. Eu acho que isso, na verdade, ele tá lá e eu acho que ele vive de fotossíntese. Que ele não tem conta pra pagar, sabe? Um anjo vem. Deus pode fazer isso? Claro que pode. Deus cuida. Sim. Mas entende? Não é só um ministério no sentido de depender de ofertas e doações. Porque isso não é sustentável. Por lições do luto, obviamente, né? Isso não é sustentável. Por isso que a gente cria grupos de apoio online que têm investimento. Cursos que têm investimento, palestras que têm investimento. Porque senão não é sustentável. Sim. Eu não tenho como me dedicar, e essa é uma realidade, e aqui vamos falar de um outro tabu. Em relação à saúde mental. Existe um tabu tão grande que as pessoas não pagam pela saúde mental. É como você ir à igreja, por exemplo, e quer fazer um curso, sei lá, de alguma coisa, de teologia. Você quer fazer um curso de teologia. E aí... como se eu fosse obrigada a pessoa não pagar, entendeu? Sim. Porque afinal é teologia. Se bem que agora eu acredito que isso mudou bastante, né? Por conta da pandemia. As pessoas desejam saúde mental. Isso tem sido falado, consumir, né? Sim, exato. Então o que eu tô fazendo hoje é fazendo esses dois olhares. A parte ministerial no sentido, nós igreja, né? E também empresarial no sentido de ser sustentável mesmo. De ter um curso, de ter um e-book, de ter um livro, de ter coisas assim. Então, assim, eu estou me dedicando a isso já agora praticamente 3 anos e meio, né? Nesse assunto. Então, isso é uma preocupação. Como que eu vou sustentar? Porque as contas, de novo, as contas vêm, elas precisam ser pagas, né? Então, assim, isso é uma preocupação. Por isso que eu tenho trabalhado, e isso é um constante questionamento meu com Deus também. Deus, como é que nós vamos fazer aí para pagar as contas? Como é que vai ser essa realidade? Só que, assim, eu acredito... primeiro que eu acredito que atender ou cuidar, acolher, é do coração de Deus. No meu caso, os enlutados, né? Está no coração de Deus. Então Deus é o maior interessado em ter essas pessoas sendo acolhidas. Mas alguém precisa falar sobre esse assunto. Então eu entendo que é um chamado, é uma vocação e é um trabalho. Porque... para você se dedicar a esse assunto e estudar e poder atender com qualidade... todo o seu know-how, né? Sim. E outra, eu brinquei antes, você tem um processo saudável, né? Ali é dos 2 primeiros anos, tal, não sei o que. O que é um processo saudável? É olhar a dor, você ter uma rede de apoio, você ter uma igreja que te apoia, uma igreja,
ser Deus ali, né? Com pessoas, com o reino de Deus atuante na sua vida. Você ter, se precisar, uma terapia, por exemplo. Se precisar tomar um remédio. Se precisar fazer movimentos em relação ao esporte, inclusive. Fazer movimentos para que você saia desse lugar. Se eu não me movimento, e a gente, de vez em quando, a gente ouve esse ditado, desde que o tempo cura, né? O tempo cura todas as coisas. O tempo, nada que o tempo não resolva. Eles têm essa mentalidade. E no luto não, em nenhum momento é assim, mas no luto não é assim. Eu preciso me movimentar. Você tem que tomar uma atitude, né? Exato. Então, hoje, respondendo até um pouquinho do que você perguntou antes, 4 anos depois, eu falo aqui com essa tranquilidade e porque eu camelei. Desculpa a expressão. Sim. Mas porque há muito trabalho envolvido. Muito trabalho envolvido. Hoje a gente tem pessoas que a gente atendeu, que já chegaram até nós, que estão há anos. Pessoas que perderam filhos e o quarto tá há 10 anos do jeito que quando o filho morreu. Isso é real, gente. Não é coisa de filme, não. A gente tem pessoas que colocam... A filha morreu, aqui o casal, a mãe coloca aqui os pratos pra filha que já morreu. A mesa, né? Morreu há 3 anos. Nossa, é assim, realmente é muito sério. E assim, é uma pessoa prisão que conhece a Cristo, sim. Não é falta de Deus. Não é falta de Deus, não. Conhece o Senhor, ama o Senhor. E claro, precisa sair disso, mas ao mesmo tempo não consegue. Mas ou não sabe. E aí, o que vocês fazem numa situação dessa? Conversa. Sim. E claro, conversa e a pessoa tem que se abrir, né? E vai conversando. Só que o que é legal? A partir do momento que você encontra pessoas que passam pela mesma dor que você, as dores se encontram. E quando as dores se encontram, aí começa um processo de cura poderoso. É tão mais fácil, né? Sim, é poderosíssimo, porque imediatamente eu me conecto com você a partir da sua dor e você com a minha dor. A pessoa te enxerga em você, né? Sim. E aí você fala assim, puxa, se você tá aí, eu acho que eu consigo chegar até aí. Ou como eu faço pra chegar até aí? Como você conseguiu chegar? Por que você sorri? E eu ouço isso bastante. Por que você sorri? Como que você fez? Qual é a fórmula? Né? Então, assim, fórmula, né? é um trabalho muito grande, né? Pra chegar até aqui, pra poder falar nessa tranquilidade. Com um sorriso no rosto. Sorriso no rosto. Sim, porque assim, não adianta, não dá pra você fingir uma coisa que não é real. Porque não dá. E por Não muito dá. tempo também, né? Não dá. A não ser que você tenha uma dupla personalidade, tá ligado? Não dá. Não dá, né? Não dá. Ninguém aguenta tudo isso. Não. E é uma carga muito grande, né? Então, assim, muitas pessoas entram em depressão, entram num lugar de pânico, de depressão, né? Tem uma autora muito famosa, que chama Ana Cláudia Quintana Arantes, uma doutora, na verdade, ela é excelente. E ela escreve alguns livros sobre isso, e ela fala que o luto, ele é uma caverna. Quando a pessoa morre, você entra nessa caverna, obrigatoriamente. Você entrou nessa caverna. Só que a sua saída não vai ser pelo mesmo lugar que você entrou. Você vai ter que cavar. E esse cavar que é difícil. A saída não é pelo mesmo lugar. Não adianta você querer voltar a ser como era antes, porque as coisas não vão ser como eram antes. Você nunca mais vai ter esse momento. Você nunca mais vai olhar para essa pessoa. Você nunca mais vai ouvir a voz dessa pessoa. Você nunca mais vai se enxergar no olhar dela. Eu nunca mais vou entender qual era o olhar que o Bruno tinha a meu respeito. Eu não tenho mais isso. Então, como eu faço a partir do nunca mais? Como que eu entro nessa caverna e cavo a minha saída sozinho? Então, assim, o Lições do Luto, a pessoa tá com a pazinha lá, mas tá todo mundo com a sua pazinha cavando junto, pra fora. Porque a gente cava pra fora da caverna e a gente anda pra fora do Vale da Sombra da Morte. Então, é sobre isso. Cavar sozinho não vai dar certo, não dá muito certo, não. Tem que cavar junto. Porque assim, você pode cavar sozinho. Vai demorar mais. Sim, e outra, você precisa ter um esforço realmente, você precisa querer. Né? E quando você tem companhia, pelo menos na caminhada, pelo menos... você tá assim, vendo outra pessoa, né? assim, nossa, não aguento mais. Não, vamos lá, pega a sua pazinha e pega a minha pazinha e vamos cavando. Eu não sei exatamente onde vai dar, isso não sei quando como não for fazer. você também, né? Desistindo e o outro falando. Sim. Para isso que serve a comunidade. Comunidade. Né? Para isso que Igreja. serve. Para isso que serve a igreja, claro. A igreja, estando junto, e a gente tá num ambiente de igreja, né? E você falando assim, né? Acho que o fato que ficou bem claro. Você não é a mesma pessoa, né? Você é uma outra. Sim. Né? Sim. Eu acho que isso é uma das lições também que você aprendeu e que
vale a pena ser passado, né? Com certeza. Porque às vezes a pessoa fica tentando se resgatar ali. Sim. É uma comparação, lógico que não é semelhante, mas assim, quando a gente se torna mãe, né? Eu queria me encontrar ali. Eu falei, gente, mas cadê aquela Adriana de antes? Mas não adianta você ficar Sim. procurando aquela Adriana de antes. Porque eu não sou, eu me tornei mãe. Mudou tudo, Sim. né? Então, acredito que quando se passa pelo luto é isso. Você é tudo novo, né? Sim. Você quer que as coisas sejam como elas eram antes. Então, até demora um pouco para você concluir que isso não vai mais acontecer, porque isso é muito doloroso. Então, assim, o que eu comentei mesmo. E o exemplo da mãe é isso mesmo. Você deixa de ser quem você é. E aí você se pergunta, afinal, quem sou eu? Onde está a minha identidade? E aí é colocado em xeque de novo o seu relacionamento com Deus, por exemplo. Onde está a minha identidade? E isso é muito sério. Né? Afinal, Jesus, antes de começar o seu ministério, o que o Senhor fez? Meu filho amado. Esse é meu filho amado. Ele chama Jesus de filho. Que tem um prazer, né? Exatamente, porque Jesus tem lugar de filho. Antes de Jesus começar qualquer ministério público, Jesus é afirmado como filho. Então, assim, nós precisamos ter a nossa identidade como filhas e filhos de Deus. Então, qual é a minha identidade? Onde está a minha identidade? Uma nova Stephanie precisa nascer. E ela renasce. E tem coisas que elas vão ser reconstruídas. Que são recomeços. E tem algumas coisas que são novos começos. Coisas que eu nunca fiz e agora eu faço. Por exemplo, sei lá, quem cozinhava na minha casa era o Bruno. O Bruno cozinhava muito bem, obrigado. Eu não cozinhava, não precisava cozinhar. Hoje eu cozinho. Então eu desenvolvi uma habilidade que eu não tinha porque literalmente alguém estava fazendo. Não, coisa simples. Vou levar o carro no mecânico. Bruno, por exemplo. Né? O pedreiro estourou um cano na minha casa. Sabe? Coisas do dia a dia mesmo. Até a sua afirmação de falar assim, mas peraí. A Stephanie, ela era a esposa? Esposa é a minha identidade? Ser esposa é uma identidade ou ser esposa é uma função? O que é isso? E aí você fala assim, não, peraí. Eu não sou a esposa, eu sou uma filha amada de Deus. E é nisso que eu tenho a minha identidade. E aí, a partir disso, aí eu sou reconstruída, né? Começa a reconstrução. Há uma reconstrução. Essa é a chave, né? Esse é o ponto. E esse é um dos grandes desafios, por exemplo, das viúvas, né? Que ficaram, por exemplo, 5, 6, 10, 15, 20 anos, 30, 40 anos. Tem senhoras que a gente atende que tinham 40 anos de casada. Nossa. Nem sabem o que é viver sem a pessoa. Como é que eu faço, então? Então me ajuda. E aí a gente ajuda. E aí nós vamos semanalmente falando. E a pessoa vai indo e ela vai vai organizando o que eu faço com as coisas, o que eu faço com a minha aliança, porque são muitas questões. Só o fato da pessoa procurar essa ajuda, né? Já é um ótimo sinal. Sim, né? sim. Da pessoa ter força para isso. Sim. Né? Sim. Porque acho que é o mais difícil, né? Sim. O desafio. E você não é mais a mesma pessoa, então, de novo, quem é você e quem você quer ser? Afinal, do que eu gosto? E de vez em quando eu cito esse exemplo aí de um filme da Julia Roberts, A Noiva em Fuga, e ela tinha vários noivos. Não sei se vocês assistiram esse filme, eu assisti isso há 1000 anos atrás. Eu me lembro perfeitamente dessa cena. Ela fala assim: tem uma cena que ela tá assim, eu tenho ovo cozido, ovo frito, omelete, ovo pochê. Porque cada pessoa com quem ela se relacionava, ela comia o ovo de um jeito. E na verdade ela não sabia de que tipo de ovo ela gostava. Então ela literalmente colocou os ovos e experimentou os ovos. Não, esse aqui eu gosto, esse aqui eu não gosto. Assim, mais ou menos isso. É bem isso. Eu tenho que entender do que na verdade eu gosto, do que eu gostava quando casada, porque todo mundo entra num consenso ali, e nananã. Só que isso é uma descoberta que você precisa acontecer enquanto você tá vivendo o pior momento da sua vida. As coisas não acontecem assim organizadamente. Então hoje, porque eu tô feliz, né? Não, porque eu tô triste hoje, amanhã eu vou acordar menos triste. Talvez isso aconteça, mas talvez você acorde mais triste. Talvez você fique uma semana sem chorar. E aí depois, no 10º dia, você não levanta da sua cama. Por isso que tudo acontece junto.
É tipo essas... Quando chove muito, desce o barranco, né? Aquela Aham. avalanche, leva tudo junto. É tipo isso. A avalanche desce tudo, traz tudo, e tudo vem à tona. Inclusive questões que você não lidou no passado. Por uma razão. Algum trauma, algum sonho. Puxa, sei lá, eu tinha um sonho de ser astronauta. E isso ficou lá. E aí depois eu volto, mas por que eu nunca fui astronauta? Nossa, mas eu queria tanto ser astronauta. E aí eu entro nesse lugar, tá vendo? Piração, é uma E piração. entra, mesmo. Por isso que é por isso que é complexo. Porque se fosse organizadinho, ia ser maravilhoso. Ia ser ótimo. Fase 1, fase 2, fase 3. Ganhei do chefão. Né, Eu fiquei um pouquinho colocado naquela hora que ela falou que abre outras portas, inclusive as questões das portas das religiões e das escolhas que você pode fazer e se acabar por ali, por esses caminhos, essas veredas, né? Até mesmo de duvidar de Deus, de perguntar por quê, e procurar outros caminhos que... Sim. Sim, porque assim... Esse eu achei muito perigoso. É perigoso. E friamente falando, né? Friamente falando, se você tá no meio da sua dor, desesperado pra ouvir a voz do seu marido, por exemplo. Isso aí que é perigoso. Eu tô desesperada. Ué, onde que eu vou? Aonde eu encontro essa resposta? Não é com a gente. Aqui, não é no cristianismo. O cristianismo tem outras respostas de vida. Sim. Mas no desespero, você sai dando tiro pra todo lado. Porque nós somos humanos. Por isso que, se a gente... Voltando um pouquinho, né? Se a gente fala sobre a morte, se a gente fala sobre o luto, se a gente traz essas pautas pra dentro da nossa realidade de comunidade. Pra família, né? Pra família. Afinal, como eu me preparo pra morte? Meu Deus. Aqui, ó. Bate 3 vezes e isola. Não é não? Aqui, ó. Nós tudo crente aqui, batendo e isolando. Na dúvida, isola. Nunca cuidou nem pra fazer um jazigo pra comprar. Sim. Só vai nas pressas ali, né? Então, assim, são Na questões... urgência. A gente não fala sobre isso. Não Só que se a fala. gente tem um preparo e uma normalização do assunto, pelo menos, puxa, alguém na igreja pode me ajudar. Vou falar com uma fulana, sei lá, que já passou por isso. Vou falar com a Stephanie. Então, eu vou conversar. E aí eu vou ouvir. E aí eu vou acalmando o coração. Mas o trabalho que é feito, nosso, ele é muito aquém às outras religiões, assim, sem querer, né? Mas assim, é uma realidade. Eles são muito melhores do que nós. Então a gente precisa trabalhar. E qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é falar assim, olha, morreu, tá no céu. Então eu ouvi, por exemplo, o Bruno cantava muito bem. Então Imagina. assim... Eu já sei. Mas agora ele tá cantando. Eu já sei, Agora ele tá conheço. cantando com os anjos, tá solando no coral dos anjos, tá cantando pro Senhor. Gente. E aí, a pessoa me pegou um dia meio pistolinha. Meio irritado, quer dizer, né? Pegou num dia não muito legal. Ela falou assim, querida, mas assim, Deus tem bilhões de anjos. Pra que ele precisa do Bruno cantando lá? Não podia ele cantar aqui? Ele não escuta? Não é? Então, às vezes, a gente fala algumas coisas que elas não consolam. Então, antes da gente falar, e aí fica a dica aqui, né? Assim, antes da gente falar, a gente precisa pensar, puxa, como é que isso vai soar pra quem tá recebendo essa palavra? Exatamente. Tá entendendo? Foi melhor assim, ele descansou. Nossa, gente. por Foi melhor pra favor. quem? Igual a questão do Por Lucas favor. e da Tati aqui, né? Sobre casal novo, bonito, não ter filhos ainda, né? Porque você vai... É a mesma coisa da questão dela, né? Ou às vezes a pessoa perde filhos, né? E, de novo, um outro luto, tem vários lutos não reconhecidos, né? Ou muito pouco. Esse da viuvez já é um desafio. Agora, por exemplo, o luto neonatal, né? A pessoa perde o neonatal ou perinatal, quando perde um pouco antes de nascer e tal. A pessoa perde o bebê. A mãe perde o bebê. Sim. Gente, isso é um luto terrível. É. Só que, de novo, é um assunto que a gente não aborda. E aí, perdeu, não sei o que, mas você vai ter um outro filho. Ou então falar, não, mas Não é? vai ver melhor assim, porque senão ia Isso. nascer com algum Deus do problema. céu. Tipo, gente, Gente, Ixi, Na sequelas. dúvida, é melhor ficar quieto, né? Isso, na dúvida, gente, é um ó, abraço. abraço. né? não, a sociedade tem umas frases Abraço. clichê Abraço, que, pelo amor de oração, Deus, né? né? Gente O do Senhor céu. deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Pelo amor de Deus. Ai, Gente, verdades ditas em momentos inoportunos, elas não ajudam em nada. De novo, eu vou citar os amigos do Jó. Em vários momentos, os amigos de Jó não estavam falando absurdos. Sim. Estavam sendo até coerentes. Mas assim, palavra errada na hora errada, né, gente? Palavra certa na hora errada. Não dá. Nós precisamos ser mais sensíveis. Só que, de novo, se a gente não fala, a gente não treina, a gente não coloca, a gente não sabe o que fazer. Né? Puxa, não, você é jovem. Nossa, você vai casar de novo. Oh, meu
Oxe, já tô até aqui, ó, top 10 essa aí, top 1. Acho que essa daí é a Você vai, primeira. Né? Você já fez não, você é alguns jovem. posts no seu Instagram sobre isso? Tipo, não, você é coisas para não se jovem, falar. você vai casar de novo, você é bonita. Gente, Meu não, Deus. você quer consolar? Então, assim, olha. Abraça, não fala abraça. nada, Eu não sei o que você tá passando, não sei. Mas eu quero te ajudar. E aí você falou aquele momento, fico ligando. Gente, hoje, graças a Deus, a gente tem o WhatsApp, né? Uhum. Então, assim, manda uma mensagem. Só que o que vai acontecer? Talvez a pessoa nunca te responda. A gente tem uma expectativa, né? Eu mandei uma mensagem, a pessoa não respondeu, ela não visualizou, aí a gente fica com essa ansiedade e tal. E daqui a pouco a gente esquece que não é a nosso respeito, é a respeito da pessoa. Então é melhor que ela fale assim, olha, fulana, Sté, assim, eu quero te ajudar, posso te ajudar de alguma forma? Talvez ela nunca te responda. Né? Talvez ela... Olha... Eu sei, eu tô aqui no mercado, vou deixar uma compra aí na sua casa, na portaria, nananã. A gente tem medo e a gente tem a tendência de falar assim, puxa, a pessoa vamos respeitar o momento dela. Gente, a pessoa não sabe o que ela vai fazer, ela tá desesperada. Então, assim, talvez, é claro que você não vai falar, né? Foi melhor assim, descansou, claro. Mas você vai fazer, você vai estar presente nesse sentido. Puxa, eu estou aqui. Uhum. E a cada 2, 3 dias você vai mandar uma mensagem sem a expectativa de que a pessoa te responda. Não, eu estou orando. Estou orando por você. E de fato ore, né, gente? Porque a gente às vezes fala e não ora. Oi, Stephanie. Eu tive um processo também parecido com desse, não de luto, mas que eu escutei a mesma coisa que você, né? Você é forte, vamos lá, você é novo. Mas ninguém queria estar com a minha dor, né? Uhum. No peito lá. Tudo bem. Você passou por alguma depressão, assim, profunda, princípio de suicídio, essas coisas todas? Você pode compartilhar com a gente essa questão? Sim, eu pessoalmente não cheguei nesse ponto, né? Eu tive momentos e aí eu sempre fiz terapia, né? Uhum. Ou sempre, não, pelo menos alguns anos antes eu já estava nesse processo, né? Então a terapia me ajudou muito e não me deixou entrar nesse lugar da depressão no sentido de me entregar, né? Então assim, eu pessoalmente não precisei, por exemplo, tomar remédios ou alguma coisa nesse sentido. Outra coisa que me ajuda muito nesse processo é o esporte. É o esporte. Né? O esporte, qualquer esporte. A gente precisa, e aí eu não sou especialista nesse assunto, né? Não sou a personal trainer na sala, né? Mas o esporte libera hormônios, né? Endorfinas, as inas todas, e nos ajuda a desestressar e nem que seja caminhar 5 minutos, 10 minutos. De alguma forma o corpo se movimenta. Mas você tem casos sim de ideação suicida. Eu também não tive ideação suicida, mas você questiona a vida ou você questiona a morte. Puxa, vale a pena continuar vivendo? Pra que eu vou viver? Por que eu vou viver? Se Deus vai me matar. E aí você entra numas paranoias, né? De uns lugares e fala assim, puxa, não, eu não quero mais, ou eu quero, né? E aí, só que claro, isso também depende muito da realidade da história da pessoa. Tem questões como a depressão que são doenças, né, que podem ser tratáveis e basta você procurar, né, ajuda médica, por exemplo, para isso. Mas você tem muitas pessoas que dedicaram as suas vidas e que fizeram, e aí eu vou falar uma coisa bem pesada, tá? Não me entendam mal, mas é algo pesado, principalmente porque a gente está num ambiente cristão. Nós tornamos os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas com quem nós amamos, a gente corre o risco de tornar essas pessoas ídolos. E isso é muito sério. E eu idolatro a ponto de, quando eu não tenho mais aquilo ali, eu acho que não vale mais a pena viver. E eu entro num lugar onde eu vou me afundando cada vez mais nesse pensamento. E se não tem ninguém para me trazer de volta para a realidade, para me lembrar que não é por aí, que não é bem assim, que tenha paciência para caminhar a segunda, a terceira, a 10ª milha, que tenha esse olhar, essa misericórdia, essa compaixão, porque a gente fala muito de empatia, né? A empatia não é suficiente no luto, é compaixão, é você se colocar literalmente nos sapatos da pessoa. Ultrapassar a empatia. Sim, ultrapassa isso. Então, se você não tem isso, o caminho para a ideação e para, infelizmente, o suicídio, ele é um caminho bem rápido. Super. Então, assim, é um risco bem grande. Principalmente porque é uma coisa que você nunca sentiu. E daqui a pouco você vai indo,
Ou o que acontece muito? Pessoas que estão passando pelo luto e desenvolvem vícios que elas não tinham antes. A pessoa começa a fumar, a pessoa começa a beber, a pessoa começa a acessar coisas na internet, a pessoa começa a acelerar o carro, correr, entra em lugares que ela nunca fez isso. Sei lá, né? Eu nunca bebi. E daqui a pouco eu tô bebendo 2, 3 garrafas por dia. Você tá me dizendo que o princípio do suicídio, o próprio suicídio em si, encavala outras questões que a pessoa talvez nunca tivesse contato ou tenha contato, encabeça isso. Sim. Dá vazão pra isso. Sim. Isso tem coisas espirituais sobre isso? Não tem certeza absoluta? Tem, sim. Mas eu acho que tem... Por isso que a questão do luto, ela é muito individual. Então a gente precisa, literalmente, avaliar pessoa por pessoa. Porque tem histórico, tem a forma de se relacionar com Deus, se é que ela conhece a Deus, se é que ela entendeu quem é o Senhor. Né? A gente às vezes parte do princípio que ela está com a gente e ela entendeu, né? E sim, tem a questão espiritual, com certeza. Né? Existem interesses espirituais aí que são, né, uma escusos. guerra ali, né? Existem. Mas eu acho que a gente não pode colocar a conta toda nisso, né? Existe a responsabilidade do indivíduo, né? Como pessoa, como escolhas, como olhar, valorizar ou não a vida. E existe a questão da doença, né? E a depressão é outro assunto que a gente fala... Hoje ainda se fala um pouco mais, né? Mas que a gente precisa falar. Como a gente saiu do setembro agora há pouco. Setembro amarelo. Infelizmente, a rede social e, enfim, né? A mídia como um todo, a gente tem acesso muito rápido. Então a gente tem acesso a informações muito rápidas, então informações ruins, inclusive, né? De como fazer, o que fazer. E o suicídio, ele acabou se tornando uma opção. Então eu não tô querendo tirar a minha vida, eu tô querendo tirar a dor que eu tô sentindo. Eu não aguento mais sentir o que eu tô sentindo. Então o caminho mais lógico na minha situação, na minha caverna, é que eu tire a minha própria vida, porque daí eu vou parar de sentir o que eu tô sentindo. Esse é o suicídio. Então a gente precisa falar pra essa pessoa que ela não é a dor dela, que ela não é o que ela tá sentindo. Que existe esperança, sim, que existe vida. E é esse o nosso papel, sabe? Porque daí eu tiro esse lugar, tanto em relação ao suicídio, em relação ao luto, lugares que são lugares escuros. Sim. Que são os vales da sombra da morte, né? Que a gente passa. Então esse é o olhar, assim, porque senão, se a gente respeita muito o espaço, a gente corre o risco de literalmente não se envolver, né? E quando vai ver, a pessoa tá longe, e para você trazer de volta é um trabalho imenso, muito maior do que seria se fosse ali no tete a tete. É o contrário, né? Não é respeitar o espaço, é estar junto, né? Sim. É com paixão. Sim, exatamente. Exato. E é uma responsabilidade. É trabalhoso, gente. Né? É trabalho. É trabalho. Só que, de novo, né? Não adianta eu falar que eu amo se eu não tenho atitudes de amor. Só palavras não bastam. Sim. Né? Atitudes precisam acontecer. Amor em termos práticos. Né? E... 1 João fala sobre isso. Ele não adianta você falar que você é irmão se você não amar os primeiros da fé. Sim, exato. Então, assim, acho que nós, como igreja, a gente precisa se questionar. E a pandemia veio, e a pandemia passou, e a gente pouco fez em relação a esse assunto. Nós precisamos nos questionar como nós, como igreja, estamos exercendo o acolhimento aos nossos enlutados. E são muitos enlutados. Às vezes, você fica num lugar assim, eu acho que eu aceitei. E um dia eu vou superar. A gente não aceita a morte, gente. A morte não faz parte da nossa lógica. Nós não fomos criados para a morte. Então, essa coisa de aceitar a morte, a gente não vai aceitar a morte. A gente aceita a nova realidade que a gente está vivendo. Inclusive, desculpa te cortar. Eu até ia te perguntar, assim, eu sei que você estuda bastante sobre o tema. Tem alguma cultura que saiba lidar com esse assunto de uma forma melhor? Ou o ser humano, em geral, não sabe lidar? Eu acho que o ser humano, em geral, não sabe. Mas você tem culturas, por exemplo, a cultura japonesa. A cultura japonesa é maravilhosa, gente. Olha, estão assim... E eles vivem anos-luz. São mais vivem, né? Eles estão anos-luz à nossa frente em relação à cultura, né? Porque na mentalidade oriental, e aí entra um pouco
da própria Bíblia, né? A mentalidade oriental, ela fala assim, se uma pessoa está sofrendo, todos estamos sofrendo. Então ela sofre em comunidade. Ela sofre não só como família nuclear, mas ela sofre como tribo, como vila, como Comunidade. vilarejo, como sociedade. Isso é muito sério na cultura japonesa, por exemplo. E aí, claro, a cultura oriental, e aí entra inclusive a Bíblia, né? Estamos aqui falando de comunidade o tempo todo. E eles ali, por exemplo, quando morre alguém, eles preparam envelopinhos, né? Hoje a gente está mais online, mais digital, mas em geral são envelopinhos, e cada um coloca uma quantidade de dinheiro. E leva os envelopinhos para a família, por exemplo, a viúva, por exemplo, que ficou com o dinheiro, porque a viúva vai ter gastos. Olha, isso já é da cultura. Isso já é da cultura. Então, assim, existe essa preocupação, sabe? Essa preocupação do que vai acontecer, desse cuidado, dessa mentalidade. Puxa. Isso é cultural. E assim, enquanto a gente tá pensando se a gente vai invadir o espaço da pessoa e vamos deixar... Não, eles já estão juntando dinheiro, já estão bancando, entendeu? Eles estão indo realmente Sim, né? Exato. Nossa. Então, assim, é muito interessante. A gente tem um parceiro que começou um trabalho, inclusive agora a gente tá fazendo esse trabalho juntos, de, entre aspas, vaquinha virtual para enlutados. Por quê? Gente, o velório custa, traslado custa, enterro custa, exumar custa, porque dependendo do caso tem que exumar no cemitério que você enterra, seguros, inventário, impostos, tudo custa. Sim. E tem pessoas que não têm condições. Assim, acho que a maioria de nós, né, no caso. Mas se não tem condições. As questões de que algumas pessoas se aproveitam nesse momento, algumas empresas aí, para poderem levar o preço das coisas, né? Você tá no desespero? Sim. Não é verdade? Tem vezes que a pessoa... eu até brinco, acho que eu vou abrir... De vez em quando eu dou umas loucuras aí na minha cabeça, a Melissa dá risada de mim. Mas às vezes eu falo assim, acho que eu vou abrir uma funerária. Assim, sabe por quê? Porque, assim, não todas, mas existem algumas pessoas que se aproveitam mesmo. Assim, não, puxa, seria legal se eu tivesse um caixão folhado a ouro, com cravejado. A madeira do Líbano. Com a madeira do Líbano, com mármore, não sei do quê, com... Sabe? Tem essa mentalidade, infelizmente. Não todos, obviamente, né? Mas tem algumas pessoas que têm isso. Não, é uma indústria, né? Uma indústria. Então, assim... E essa coisa muito automática, né? Você vai querer qual? É esse, tal, assina aqui, bumba. Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Sim, né? pouco humanizada. Então, assim, a cultura japonesa, nesse ponto, ela é incrível. E eu tenho muita admiração por isso, assim. Né? Eu tenho pessoas que, por exemplo, uma amiga minha perdeu a irmã e elas não são japonesas, mas elas estão numa comunidade japonesa, uma igreja japonesa mesmo. Então, a igreja fez exatamente esse movimento, espontaneamente, ninguém mandou fazer. É espontâneo. Então ela teve essa experiência de receber literalmente os envelopinhos, né? Desde a senhorinha até a criança, onde fala assim, não, aqui vamos te dar um valor e cada um dando um pouquinho, ajuda, né, no custeio. Então isso é uma forma prática de ajudar. Isso vem culturas milenares. É maravilhoso. Interessante. Isso é maravilhoso. Passaram por várias guerras, né? Então sim. se recuperaram várias vezes, né? Sim, tá louco. Né? Eles são incríveis mesmo. Gente, acho que o nosso tempo já tá acabando, né, Jéssica? Muito bom, Stephanie, conversar com você. Que Deus abençoe o seu trabalho, a sua empresa. Continue ajudando muitas pessoas. Amém pela sua vida. É engraçado que eu tomei conhecimento do trabalho da Stephanie pelo Instagram. E aí, depois que eu descobri que você é amiga... Você e o Bruno, muito amigos da Isabela, uma amiga minha em comum. Sim. Né? E o que me chamou a atenção é, gente, como que da dor dela ela conseguiu tirar isso? É uma pérola. Lições do Luto é uma pérola. Lições do Luto. Né? Então, que Deus continue te abençoando. Merlise, minha personal trainer. Sim. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Amém. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo assunto. Eu acho que a gente precisa falar, né? Ter essas oportunidades, aproveitar e lembrar as pessoas, ou falar para as pessoas, que o pastor, ele é o pastor que passa pelo vale da sombra da morte junto com a gente e que nos encaminha para fora desse vale. E que, como diz o 23, Salmo 23:6, certamente a bondade, a misericórdia e a tradução aqui na NVI, por exemplo, é seguirão
né? Nos seguirão todos os dias das nossas vidas. E o original ali, se você for procurar o original em hebraico, nos seguirão, o original é perseguirão. Então, certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguirão intencionalmente todos os dias das nossas vidas. Então, Lições do Luto, ele tá aqui para falar sobre isso, sobre essa esperança, porque essa é a minha experiência e foi esse Jesus que me transformou. E é por ele que eu estou aqui e, ao mesmo tempo, é dele que eu vou falar e vou ajudar pessoas que conhecem, não conhecem, e vamos junto e ele vai se revelando para elas também, sabe? Então, você pode acessar o Instagram, Lições do Luto, @Lições do Luto. A gente está terminando o nosso site. Lá tem o número de WhatsApp também, ali no link. É só mandar uma mensagem, a gente responde. Se precisar indicar para alguém, tem uma amiga que está passando por isso, fala, pode mandar, manda, a gente entra em contato. Minha igreja precisa falar desse assunto. Fala, e a gente fala, a gente traz, faz grupos, porque a gente tem essa vontade mesmo, né? Esse chamado, ou essa vocação nova do Senhor, né? Bacana. Muito obrigado. Isso aí. Maravilha, Márcio. Muito bom. Bom, gente, se você conhece alguém que está passando por um luto, né? Encaminha esse vídeo aqui para essa pessoa, para abençoar, né, Márcio? Isso mesmo. Para abençoar, edificar e encorajar a prosseguir a vida. Isso é importante. É isso aí. Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau.